Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o quinto domingo do tempo comum. Este é aquele momento que nós permitimos que a palavra de Deus entre não só no nosso ouvido, mas no nosso coração. Permita que essa palavra de Deus, que hoje é o dia que o Senhor fez para nós, por isso permita que essa palavra possa tocar em seu coração. Permita que hoje essa palavra que nos vale tanta importância, que hoje vem trazer o Evangelho de São Lucas, uma reflexão tão bonita. Por isso, abra o seu coração, pare esse minutinho que você está fazendo e ouça a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvir hoje esse evangelho é motivo para nós avançarmos também para as águas mais profundas. Hoje, Jesus, que ali aquele povo esperava para ouvir a palavra de Deus. E era uma multidão que estava à beira da margem do lago. E Jesus, ao ver as barcas, Jesus, na sua inteligência, por ser Deus, utiliza então a barca para um meio de falar de Deus. E ele sobe nessa barca. Claro que o vento ajuda, porque o vento levava a voz de Jesus àquela multidão. Então Jesus ali palestrando, falando sobre Deus. E aquela multidão acompanhando Jesus. Eu fico pensando como seria a voz de Jesus, no meio daquela multidão falando e todo mundo ouvindo. Que coisa bonita, E Jesus então, ao estar nessa barca, percebe que os pescadores, Simão Pedro, e seus companheiros, não haviam pegado nada. E aí Jesus então diz para Pedro, avançar para essas águas mais profundas e lançar as redes. E aí eu fico a pensar, porque ali Pedro, Tiago, eles eram pescadores, filhos de pescadores, foram criados na pesca. E Jesus era carpinteiro. Então perceba, eles eram pescadores, eles conheciam da pesca. E todos que
trabalham com a pesca, né? Sabe que muitas vezes nós, para querermos pegar peixes grandes, nós temos que ir para os lados mais fundos, né? Para o outro lado mais fundo, porque à beira da margem nós pegamos só peixinhos pequenos. E Jesus pede então para que eles avançam para essas águas mais profundas. Hoje, Jesus quer falar algo muito importante para mim, quer falar algo muito importante para você. Se hoje nós estamos vivendo num mundo onde nós estamos acomodados, para nós está muito bom, para mim está bom assim, né? Jesus fala para você hoje, fala para mim, avance para as águas mais profundas. Hoje tudo que está te fazendo mal, te afastando da igreja, da caminhada, quantos chamados nós recebemos durante essa caminhada e muitas vezes nós recusamos, pelo um amigo, pelo um irmão, pelo um parente. Tantos convites nós recebemos para estar na casa de Deus e nós deixamos de lado. Jesus hoje fala para mim e fala para você, avance mais para o fundo, não tenhas medo. Jesus hoje deixa claro para cada um deles, não tenhas medo. Não tenhas medo de entregar sua vida a Deus. Não tenha medo de estar na casa de Deus. Busque a Deus. Se nós queremos ter essa salvação, se nós queremos receber essa salvação, né? Porque por herança Cristo deixou a salvação para cada um de nós. Mas para isso nós temos que avançar para essas águas mais profundas. Será que eu estou avançando? Ou será que eu quero algo mais tranquilo na minha vida? Eu não quero fazer esforços, então eu vou ficar na margem, na beira da margem. E ali eu vou molhando meus pés, vou pegando ali uma pirabinha, né? Um lambarizinho, esses peixinhos pequenos, e aí eu vou comendo. Tá, para mim tá bom, né? Estou satisfeito. Então, Jesus deixa claro, avance para as águas mais profundas. Queira algo a mais na sua vida. Hoje Jesus deixa claro para nossos irmãos, para os discípulos, para os apóstolos, né? Para seguir a Cristo, para avançar, falar de Deus, estar na casa de Deus. E ao pedir isso, né? Simão Pedro diz que não tinham pegado nada. Nós não pescamos nada. Então Pedro estava querendo dizer, mas mestre, por que eu vou lançar novamente as redes se nós já fizemos isso? Então por que nós vamos fazer novamente? Então assim, Pedro poderia não ter lançado as redes, porque Pedro conhecia toda a parte de pescaria. Mas algo tão importante e humilde, né? Pedro fala assim, mas em atenção à tua palavra vou lançar novamente as redes. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos assim. Nós já dizemos assim, hoje eu já fui na igreja, aconteceu aquilo, eu não gostei, falaram, ficaram na fofoca, eu não volto mais. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque nós desistimos? Porque não me fez bem, eu deixei de acreditar, eu não vou mais, eu vou largar tudo e vou abandonar tudo. Pedro e seus companheiros poderiam ter falado para Jesus assim, mestre, mas o senhor é carpinteiro, o que o senhor sabe de pescaria? Mas não. Através da sua confiança, através da sua fé em Jesus Cristo, Pedro, sempre Pedro, né? Diz assim, mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Meus queridos irmãos e irmãs, lance vocês também as redes. Queira pegar esses peixes para essa sobrevivência na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que ali não tem peixe e nós não vamos, porque nós deixamos de acreditar. Hoje Jesus fala para mim, fala para você, se você hoje está passando uma dificuldade, um problema na sua casa, na sua família, uma doença, um filho viciado, um filho drogado, e o vício hoje corrói o ser humano, né? E o vício não só de droga, mas de tantas outras coisas.
que aprisiona, né, o ser humano de uma forma terrível, que ele acaba esquecendo da sua própria vida pelo vício. Mas Jesus hoje pede para cada um de nós: não tenhas medo. Acredite em mim, tenha fé em mim e lance novamente essas redes. Então, se você tinha parado de rezar, se você tinha parado, desistiu, eu não vou mais rezar pelo meu filho, eu não vou mais rezar pelo meu marido, eu não vou mais rezar pela minha esposa, não desista. Continue pedindo a graça de Deus, porque as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos que a graça aconteça o mais rápido possível, mas muitas vezes é demorado, porque é no tempo de Deus. E quando a gente fala de graça, de demora, de espera, eu sempre lembro de Santa Mônica, né? Ela ficou rezando, pedindo a Deus pelo seu filho, mais de 30 anos rezando pela conversão dele. E quando ele se converteu, nós temos que lembrar disso, né? Porque Santo Agostinho se tornou um dos grandes teólogos, filósofos da Igreja Católica, né? De tão inteligente que ele era. Então ele demorou, né? Mas a sua mãe, persistente ali, pedia e clamava a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse 5º domingo, que possamos pescar homens e mulheres que estão longe, não estão na margem, né? Porque na margem é muito fácil pegar. Aqueles que estão longe de Deus, aqueles que estão afastados da igreja. Porque todos nós que somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós somos chamados a levar a palavra de Deus. Então que possamos fazer isso, e em busca dessas pessoas que hoje necessitam dessa palavra. Assim como esse evangelho que essa multidão queria ouvir a voz de Jesus, que também nós, eu e você, possamos levar a palavra de Deus a todos esses nossos queridos irmãos e irmãs que estão necessitando. E eu termino dizendo essa palavra novamente que Jesus diz para eles: não tenhas medo, não tenhas medo. Acredite em Deus, acredite em Jesus Cristo e com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, um dia nós nos veremos na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.